Olá, boa noite. Está no ar o Na Zona da Griel. Na Zona da Griel. que é isso? Está no ar o Tição, programa de preto número 123, 123, começando aqui na Casa Operária TV. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, trazendo o que há de importante para se debater no tocante à política de negros, na luta contra o racismo, contra a opressão racial, contra a opressão policial. Nesta noite, vou passar aqui o boa noite com muita calma para os companheiros da mesa que estão aqui comigo, apresentando o Tição, programa de preto, número 123. Boa noite, Eric, o primeiro que eu faço as minhas apresentações. Boa noite, Juliano. Boa noite, Caio. Boa noite, os companheiros que estão nos assistindo aí. Mais um Tição. Vamos nessa. Beleza. Caio Túlio, boa noite, companheiro. Como é que tá? Beleza? Será que ele nos ouve? Está nos ouvindo? Caio Túlio parece que não nos ouve, mas enquanto isso, a gente vai tocando aqui a pauta do programa. Antes de dar continuidade, quero dar boa noite aos companheiros aqui que estão ao vivo conosco na Casa Operária TV, assistindo Zona do Agrião número 123. De antemão, eu convido todos a se inscreverem e se tornar membros desse importante canal revolucionário e que está com seu link 24 horas e tem uma programação super diversificada sobre os mais variados temas, né? Nós temos programa de cultura, programa de mulheres, programa futebolístico, inclusive, de esportes, análise política, de marxismo, enfim. O que não falta é uma programação completa dos mais variados tipos de conhecimentos para os companheiros que acompanham aí o Partido da Causa Operária. Então, se inscrevam, se tornem membros e façam parte aí da crescimento, da construção desse importante canal de comunicação revolucionário. Bom, eu queria a gente vai entrar mais tarde nesse tema da questão do 1º de maio, mas já avisar de cara que nós teremos nosso ato presencial de 1º de maio na Praça da Sé às 14 horas, sábado agora. Você que nos assiste, você que está acompanhando o Diário Causa Operária, a nossa imprensa, o nosso jornal Causa Operária, enfim, você que nos acompanha, vem conosco também para essa atividade de rua. Tomaremos, claro, todas as precauções sanitárias previstas, mas iremos às ruas nos manifestar, protestar contra o atual estado de coisas. Enfim, precisamos aí fazer um protesto típico, tradicional, do 1º de maio. Então, convido aqui, antes de entrar no debate em si, a que todos os companheiros que acompanham aqui a Casa Operária, acompanham o partido, simpatizantes, os companheiros que estiveram conosco na luta contra o golpe de Estado, estejam também, uma vez mais, agora na Praça da Sé, sábado agora, 1º de maio, às 14 horas, na manifestação. Bom, passo já a palavra ao companheiro Eric para nos falar um pouco sobre o ponto tradicional aqui do programa, que é o ponto de vista, um ponto sobre alguma data histórica importante de ser relembrada aqui no programa. Eric. Exatamente, Juliano. Falando em luta, né? Vamos trazer aqui uma figura, a luta recente aí no Brasil contra a ditadura, que foi o Oswaldão, né? No último dia 27, anteontem, ele completaria, né, 83. Oswaldão, de nome, né, Oswaldo Orlando da Costa, ele nasceu em Passa Quatro, no ano de 1938, e ele foi, falando rapidamente aqui da trajetória dele, né, ele foi esportista, né, foi campeão, se formou engenheiro também na Universidade na Tchecoslováquia, né, na Universidade de Praga, e chegou a ser oficial da reserva também do Exército, cumpriu o serviço militar lá, né, e principalmente foi membro do Partido Comunista do Brasil, né, o PCdoB. Então integrou, do que a gente se refere aqui, se integrou à guerrilha do Araguaia, né? Ele foi um dos principais membros, né, e fundadores da guerrilha
Araguaia. Ele, com pouco mais de 20 anos, ele foi para Praga, né, Universidade de Praga, ainda fazia parte da União Soviética, né, e dava vários estudantes de várias partes do mundo, se formou em engenharia, especialista em área de minerais, né, engenharia de minas, e quando ele retornou, ele já recebeu enfrentar a ditadura militar, que no caso foi a guerrilha do Araguaia, né, onde se localizou ali na fronteira entre a e Pará, né? E lá ele se estabeleceu e começou a formar, né, o grupo. Rapidamente ele adquiriu a simpatia dos moradores, rapidamente colocaram como uma pessoa muito generosa, uma pessoa que tinha muitos conhecimentos e ajudava a comunidade, né? E ele, coisa de 30 anos, né? E, como a gente sabe, não durou muito a questão da guerrilha do Araguaia, né? Também não eram muito, né? Em 74, né, ele acabou sendo traído por um camponês local chamado Arlindo, um dos amigos dele na região, né, uma das pessoas da comunidade, que era, como é que fala, eram aquelas pessoas que conhecem, né, as trilhas, conhecem os locais, e vamos dizer assim, se vendeu para os militares, né, e começou a entregar as pessoas que estavam ali na guerrilha, né. Controvérsias na história, mas há essa informação de que ele foi traído, né, e ele foi morto em 74, né, e teve seu corpo aí, ao que parece, foi pendurado num helicóptero, né, para mostrar como troféu para os moradores locais que diziam que ele nunca ia ser pego, né, pelo exército e tudo mais, e o exército, depois de torturar e matar ele, há informações que ele pode ter sido esquartejado, né, o corpo dele exposto em vários locais e tudo mais. O fato é que o corpo dele nunca mais foi achado, né. Uma figura aí da guerrilha do Araguaia, que eu deixo pro Juliano também aí complementar. Perfeito. Não, eu acho que se estivesse vivo, né, Oswaldão estaria aí com seus 83 anos de idade. A gente pode discordar dos métodos de luta, né? Tá aí uma foto dele, um negro alto, mais de 1,90 m, né? Ficou famoso pelo seu porte físico. Tá aí, ele ganhou até um caráter meio mitológico, né? Oswaldão invencível, etc e tal, porque ele era muito habilidoso em várias áreas do conhecimento militar e da própria selva, né? Ele conseguiu fugir de várias emboscadas do regime militar, até que finalmente ele foi pego aí pela repressão. Eu acho que o que chama bastante atenção no caso é justamente o fato dele ter se dedicado à luta contra todo o Estado Nacional, né? A guerrilha é a luta de alguns contra todo o Estado Nacional repressivo. O resultado disso, com certeza, ia ser a morte dos militantes, mas fica aí a convicção daqueles que tombaram na luta contra os militares. Convicção que falta muito hoje à esquerda, né? Uma convicção que falta às organizações de esquerda, que não é que elas não conseguem lutar, pegarem armas e lutar contra todo o Estado repressivo. A esquerda está sem convicção para sequer sair às ruas e fazer uma manifestação de 1º de maio. Então, o caso do Oswaldão mostra, né, essa convicção, essa disposição militante, que também é preciso para, se quer fazer alguma coisa contra o regime, né, é preciso uma disposição militante, e finalmente mostra também o destino que o regime burguês, que os capitalistas e seus governos querem dar àqueles que querem derrubar a ordem vigente. A gente passou aí, atravessou a suposta redemocratização, mas agora finalmente
estamos nas mãos de Jair Bolsonaro, seus ministros militares, os governos também estaduais apontados como científicos, como aqui de São Paulo, tão torturadores e assassinos do povo quanto os próprios militares da época de Oswaldão. Enfim, as condições, né, quer dizer, os problemas que o negro enfrenta, que a população pobre enfrenta, se agravaram, na verdade, de lá para cá, e esse 1º de maio deveria ser, na verdade, tomado nas ruas pelo povo em manifestação, né, especialmente atendendo ao chamado das suas organizações, que deveriam convocar a população para ir para as ruas e tomar as ruas das cidades, das capitais, em atos aí gigantescos de protesto contra o regime. Se durante a própria ditadura militar, que finalmente as vidas estavam em jogo, né, e vários aí combatentes se levantaram contra a ditadura e outros tantos foram mortos e assassinados pela ditadura, quer dizer, a vida, se o pretexto para não sair às ruas é a saúde, mesmo na ditadura militar, vários saíram, alguns tombaram, outros não, mas enfim, foi feita a luta contra o regime militar e nesse espírito, né, nessa pegada, como se diz, que se deve encarar os problemas atuais, quer dizer, deve-se organizar a população, chamar para as ruas e protestar contra o que está acontecendo. Finalmente, o caso do Oswaldão e outros tantos que foram que lutaram contra o regime, até mesmo após a ditadura militar, devem ser lembrados, né? São casos a serem lembrados, especialmente em datas como a do 1º de maio. Então, só mais um caso para reforçar aqui nosso chamado à luta e à manifestação no próximo 1º de maio, nas ruas aí, contra o que tem sido feito pelo governo e também contra o que tem sido feito pela esquerda pequena burguesa. Eu já entro agora direto no tema, na polêmica, né, que o 1º de maio virou polêmica, o que deveria ser uma questão muito elementar da classe operária, de organização do movimento negro, do movimento de esquerda de luta, agora virou polêmica porque o pessoal não quer sair de casa e se propõe a fazer aí atos virtuais. Bom, Eric, você não quer comentar mais um pouco a respeito? Depois, caso o companheiro Caio esteja ouvindo, comente também essa questão, a polêmica do ficar em casa, né? Porque o ficar em casa só serviu para quem pode ficar em casa, né? O trabalhador nem antes da pandemia podia ficar em casa. Antes da pandemia, ficar em casa era luxo. Domingo, inclusive, é o luxo do trabalhador. Já quiseram acabar com os domingos, né? Mas enfim, vamos lá, Eric. A gente tem falado isso reiteradamente, né, durante praticamente esse quase 1 ano e meio de pandemia aí, que essa social e depois ainda o lockdown não existe, né, não tem como ser aplicada para a grande massa trabalhadora, né, e a gente está assistindo um filme de terror diante dos nossos olhos, né, e vivendo também, né, porque a gente também pega ônibus, pega o metrô, tem que trabalhar nas condições de trabalho, né? E a gente tá vendo aí a pilha de mortos subir a cada dia, né? Eu vou colocar algumas imagens aqui, né, para ver como com imagem, como é que isso está acontecendo, né? A gente vê aí, ó, os trabalhadores ambulantes, né, nas ruas, aí, na rua do Rio de Janeiro, né, nas ruas do Rio de Janeiro, tendo que se virar, né? Essa é a tônica. Aí o pessoal ainda vai falar assim, olha lá, tá sem máscara, ou algo do tipo, né? Como se de algum equipamento de proteção e tudo mais, né? Essas imagens pode ser anterior, tudo bem, mas exemplifica bem que essa política do fica em casa prejudica principalmente a população negra trabalhadora, né? Que é essa que está nesses de vida aí super explorados, né? Em péssimas condições. Tá aí um trabalho, um tipo de trabalho que cresceu muito aí, né? Mas um tipo de sustento que cresceu muito, que é o catador de produtos recicláveis, né?
São Paulo mesmo é recordista. Só um parênteses, de fato, Sim. a categoria de limpeza foi uma das mais afetadas aí, né? Tanto os que são oficiais do próprio estado, os contratados das prefeituras, como os extra-oficiais, essa categoria de serviço de limpeza urbana, que inclusive foi declarado como serviço essencial, ou sempre foi essencial, ou seja, nunca pôde fazer o hashtag fica em casa, nunca pôde fazer a quarentena. Essa é uma das categorias que mais morre por coronavírus, porque também está sempre na rua, limpando, né? Limpando o quê? Limpando o coronavírus, que está em todo lugar na cidade, porque não há nenhuma política pública séria com relação a isso daí. E, obviamente, é uma categoria composta aí, e aí nesse caso aí, nem há pesquisa da composição racial dessa categoria, né? Porque todo mundo sabe quem é que faz esse tipo de serviço aqui no Brasil, que é a população negra. Mas vamos lá, Eric. Esse pessoal aí tá, vamos dizer assim, se no dia a dia, né, antes da pandemia, vamos dizer, já é uma situação totalmente sem nenhuma segurança, né, isso não por conta da pessoa, né, ao contrário do que a pequena burguesia quer colocar aí, mas por conta das condições de vida da pessoa. E agora com a pandemia piorou e muito, né? Como você falou, são essas pessoas que estão expostas aí constantemente à contaminação, né? Quando você vai, tá aí outro tipo que são os entregadores, né? Justamente é uma forma nova de trabalho para os desempregados, né? Porque isso aí a gente fala, isso não pode ser considerado emprego, né? Não, entregador, então, esse daí, lá no começo da pandemia, eu lembro muito bem, que era o seguinte: algumas pessoas podem morrer, outras não. Dentre as categorias que podiam morrer, entregador. Entregador pode, porque alguém teria que explicar e nunca explicaram, né? Como é que vai fazer com os entregadores? Porque eles passam de casa em casa, pegam mercadoria, andam nas ruas. Saiu pesquisa recente dizendo que que a disseminação do vírus pelo ar é maior do que através de estruturas físicas, como maçaneta, aperto de mão, etc e tal. Então tá aí. Como é que ficaram os entregadores? E aí, então, hoje, inclusive, né, infelizmente, o Brasil atinge a marca dos 400 mil mortos, né? E nós temos responsáveis muito definidos para o problema, que são os governadores e o presidente nacional, Jair Bolsonaro. Mas são as categorias que nunca puderam ficar em casa, né? Que agora vão ter que aturar, né? Muitos dos casos aí, seus representantes sindicais fazendo o ato de 1º de maio virtual. Rodoviário. Rodoviário, eu vi que eles tentaram fazer uma... Rodoviário, inclusive, eu lembro também que foi uma das categorias mais afetadas pelo Covid, porque o cidadão carrega aí 1.000 pessoas, 500 mil pessoas ao dia, não é que ela fique exposta ao coronavírus, a pessoa vai pegar o coronavírus. Mas aí os sindicalistas, não, vamos ver, aumenta, reduz a quantidade de ônibus, não sei como devemos fazer, etc, etc, etc. E nós não vimos aí nesse período todo, de 1 ano e pouco de coronavírus, nenhuma mobilização séria dos sindicalistas. Era, pelo menos, né, no 1º de maio, era dia dessa categoria, dos representantes da categoria se organizarem aí e estarem com o pessoal nas ruas, né? Tá aí, construção civil. Imagina, construção civil também não parou, eu não vi nenhum prédio parado de nada. O pessoal trabalhou. Foi, e notem vocês, companheiros, são categorias aí que não tem jeito, viu? A composição vamos dizer, a composição étnico-racial, como gostaria de ouvir certos ouvidos aí, é tudo preto, tudo negro, não tem... Se tem alguém que vai trabalhar e vai pegar Covid durante a pandemia, tá fácil saber quem é. Exatamente. Companheiro Caio? Opa, boa noite. Não sei se vocês conseguem me ouvir agora. Perfeito, Caio. Não, beleza. Não, eu vou só comentar que a política do ponto de vista da esquerda, né, é uma política de abandono, né? As direções, as pessoas que se consideram aí militantes, ativistas e direções, etc., o pessoal
é uma política de abandono, abandonar o trabalhador à sua própria sorte, né? Porque você falar, como foi dito aqui, você falar fique em casa, é uma política irreal, porque a pessoa não pode ficar em casa, simplesmente, né? É como se você falasse assim, tome o poder, mas você não tem as condições para fazer isso daí. O povo também não tem as condições para ficar em casa. Seria o ideal, né? Ajudaria bastante, mas você ter um tipo de isolamento social, etc. Mas não é o caso, né? Então é um abandono. O pessoal não está cumprindo nem o mínimo, né, que se espera de um partido político, no caso de vários partidos aí que defendem essa posição, dos sindicatos que estão fechados há mais de um ano, né? E de outras organizações, e também a gente vê, né, que a questão do negro, né, se coloca aí, porque quem foi trabalhar? A população negra, né, majoritariamente, que continuou, na verdade, que continuou trabalhando, não parou, né, desde o início da pandemia até agora. Então você vai ver, por exemplo, a pessoa fala, fique em casa, mas em geral tem a empregada, que vai em casa limpar, as empregadas continuaram, né? A gente viu até o caso, né, de uma pessoa aí, a Ivete Sangalo, se eu não me engano, que ela pegou Covid e falou, não, acho que foi minha empregada que eu tô em casa, mas a empregada ela sai, volta, vai dormir na casa dela, volta para cá, acabou trazendo, né? Esse escravo aí que fica saindo. Quase ela falou, eu tenho uma senzalinha aqui, mas ela não quis ficar, quis ir para casa. Então é assim, né? E outras categorias fundamentais aí, como os companheiros falaram, o pessoal motorista de ônibus, o pessoal gari, né? Os trabalhadores da limpeza, trabalhadores da construção civil e de várias outras atividades, né? Que foram consideradas essenciais, inclusive, e que estão trabalhando até hoje, e que o Fique em Casa não, quer dizer, não representa o trabalhador, essa política, né? Tem nada a ver com o trabalhador. O trabalhador nem entende exatamente o que a pessoa quer dizer com isso daí. Fica em casa como, assim? E as contas? Quer dizer, o Fique em Casa é para uma parcela... destacar, né? Quem conhece a classe trabalhadora em geral, a coisa que mais adoraria é ficar em casa, né? Com dinheiro no bolso, pelo menos ficar em casa, todo mundo gostaria. Agora, sem dinheiro, sem condições também, isso aí é irreal. E aí, como a gente está falando, tudo isso é parte de uma luta, né? A gente não está falando aqui, primeiro, que todos os trabalhadores teriam direito a essa questão da pandemia. Realmente, em primeiro lugar, só ter trabalho em setores realmente essenciais e não essa palhaçada que fizeram aí, tudo para botar o trabalhador negro para se lascar. Tudo é essencial. Somente realmente a alimentação, produção de alimentos, de serviços básicos, e mesmo assim, tratado milhares de trabalhadores para fazer escala de hora, redução de jornada de trabalho, né, sem mudança da remuneração, de forma que permitisse uma menor exposição possível. E os outros, que não são essenciais, ficassem realmente em casa e tivesse toda uma adaptação, né, desses locais de trabalho para que as pessoas... Isso só vai acontecer com muita luta. Por isso que a gente está trazendo aqui, né, esse tema pré-1º de maio, porque que são para ser organizações de luta dos trabalhadores, decidiram fazer live com golpista, com inimigos dos trabalhadores, né, com pessoas que privatizaram, destruíram Cardoso, como Dória, né, e o trabalhador continua morrendo aí, igual mosca, né? Não, eu só queria concordar com isso daí e destacar um ponto de vista que eu acho que é fundamental, esse aspecto, o problema de classe até. Porque esse pessoal que não quer sair para manifestação é porque já se acomodou, tá aí já num lugar quentinho dentro do regime golpista, etc e tal. E é uma postura assim super covarde, super covarde. Nós começamos o programa com o Oswaldão, que foi morto lá na ditadura militar, na guerrilha do Araguaia.
As causas para aquilo dali, para a luta do Araguaia, são ainda piores para agora. Então, os representantes das organizações do povo aí, que estão vendo o povo morrer, eles simplesmente, igual o Caio falou, abandonaram, viraram as costas, virou assim, bom, cada um por si, Deus por todos, né? Se for para morrer, que morram outros, mesmo que seja da minha classe, da minha categoria, que é um negócio super covarde, assim, abandonar a população para essa situação que nós estamos vendo aqui. Nós falávamos aqui, né? A população negra morre pelas mãos da polícia aí, a casa dos milhares ao ano. O que já é o suficiente para uma mobilização, para uma organização, para enfrentar isso daí, sair às ruas, etc. e tal. Mesmo correndo riscos, porque finalmente protesto contra a polícia militar, manifestação contra a polícia militar, lógico que vai ser algum risco você corre. Mas agora nós estamos com 400 mil pessoas, e muito embora haja uma campanha da imprensa para falar que o vírus é democrático, pega todos, etc. e tal, todo mundo sabe que quem está morrendo aí é a população pobre e negra. Quem é que está morrendo sem oxigênio? Onde é que faltou oxigênio? Que o cidadão ficou agonizando em corredor de hospital abandonado? Lógico, é o trabalhador que está sofrendo com isso daí. E as direções viraram as costas para essa situação, que é uma política, assim, criminosa, e que precisa ser muito duramente denunciada. Não dá para... Isso daqui, inclusive, eu nem diria de organização sindical, revolucionária e tal. Seria uma política democrática, cristã até. Não foi o padre que saiu aí fazendo alguma coisa? Cristã. Você vê lá, o cara, ó, é o seguinte, 5 mil morrendo por dia. Vamos fazer alguma coisa, sei lá. Vamos pegar um martelo aí, quebrar as pedras debaixo dos viadutos, entregar comida. Os caras, né? O máximo que fizeram, inclusive, foi entregar comida, sem que isso daí também é ação para caridade. O que deveriam ter feito é justamente colocar em prática essas medidas que o Eric falou. Organizar o povo em torno das reivindicações. Lá atrás, inclusive, que dava tempo para ter evitado isso daqui. Imagina 2 meses de luta intensiva, no começo, abril e maio do ano passado, dos sindicatos e tudo, contra o que estava acontecendo, em defesa da vacinação, ou então da imunização, das máscaras que fossem, não entregaram máscara nenhuma. Nós fomos descobrir máscara meses depois, até hoje você tem que comprar, você ganha alguma outra nos hospitais. Álcool gel virou item de luxo. E os sindicatos não, vamos fechar as portas. Tem sindicato hoje que está com teia de aranha aí, 1 ano e 6 meses. Nunca passou tanto tempo fechado, nem quando tinha férias e recesso, o pessoal lacrou o sindicato, jogou a chave no oceano, e para nunca mais abrir, porque não podemos correr o risco da pandemia, companheiros. A gente não pode, o resto pode que se foda, entendeu? Se é isso daí também, eu não sei, tem que acertar algumas contas aí também. O pessoal não quer fazer nada? Bom, como é que fica? Morremos eu, você e o resto aqui, e alguns escolhidos, sabe-se lá por quem, merecem ficar vivos aí? Quem que falou que eles merecem ficar vivos também? Qual que é a grande explicação para que alguns iluminados mereçam ficar vivos e outros não? Outros têm que morrer aí, que nem mosca. Tem que ser abandonado em fila, em corredor. Inclusive, é até interessante, né? Você vê, ficou tão paralisada a organização da esquerda que a repressão, a polícia militar, ela falou, bom, é agora que a gente se faz. A PM do Rio de Janeiro, eu nem sei. Eu vejo que abro aqui o chat de notícias nosso aqui, da editoria, todo dia estão matando 10, 12, 9, 7. Desapareceram com 3 crianças aí, estão falando que as crianças desapareceram. Até parece que é fantasma. Quem que não sabe o que aconteceu lá? Aí acertaram as pernas da mulher lá e as costas do vigilante que morreu também. Troca de tiros numa boca de fumo, etc. Vamos ter que investigar o departamento de humanos da Secretaria de Segurança. Conversa. Aproveitar a pandemia e a paralisia da esquerda, que não denuncia mais nada, que só consegue ficar no Zoom, no home office, aproveitar isso daí, lógico, foram para cima. Se coloca no lugar deles aí, se você é chefe de segurança. Se você é Alexandre de Moraes, que hoje é ministro, né? Se você é Alexandre de Moraes, chefe da rota aqui de São Paulo, o que você vai fazer? Vai fazer o quê? Vamos esperar, vamos o hashtag fique em casa. Claro que não. Estacaram o povo na rua aí, botaram os batalhões tudo na rua,
e estão passando rodo, trucidando. Inclusive, o nosso ato aí é na Praça da Sé. Os companheiros que tiverem o estômago para ir na Praça da Sé depois das 18 horas, para ver como é que está a situação dos abandonados aí pela esquerda manifestação virtual, vão lá ver como é que tá os que não podem fazer manifestação virtual, os que não tem nem casa para onde ficar. E aí agora a gente tem que aturar essa do Zoom com Fernando Henrique Cardoso, porque Fernando Henrique Cardoso, o pessoal não vai lembrar também, mas quem teve parente que se matou nos anos 90, que perdeu emprego por causa do FHC, vai lembrar muito bem o que esse homem fez aí. E outros, né, da mesma estirpe. Então, eu acho assim, se a gente tem, né, uma política em defesa, né, dos oprimidos, daqueles que sofrem aí, é natural sair às ruas. E com os riscos que tem isso daí, com os riscos que você encararia em qualquer manifestação também. Quando não tinha pandemia. Quantas vezes a gente não levou chumbo aí da polícia, né, chegou arrepiando lá, com criança de cola, etc. e tal, batendo em todo mundo. É risco. Isso sem coronavírus. Engraçado que essa é a esquerda religiosa, né? Que defende a vida. Mas a pilha de cadáveres que tá formada aí faz diferença, né? Exatamente. Não, de maneira alguma. Acho que a gente tem que até, enquanto partido, né, mas com organização, tirar um balanço disso daí. É um negócio muito criminoso, né? Abandonar a própria sorte assim, para se virar. Você liga a televisão, tem 400 mil mortos. Claro que é um pessoal que não tem como se defender. Os ricos estão aí. Eu vi até agora, olha que beleza. A ricarada toda, né? Os endinheirados aí, conseguiram pressionar os governos, os científicos, para abrir as escolas, né? Mas as escolas particulares, porque os filhos da burguesia têm que estudar. E eles têm lá seu dinheirinho para contratar 50 médicos por aluno, para botar o segurançazinho higienizado na porta. E a escola do pobre, como é que tá? Nem internet tem para fazer aula de Zoom, nem nada. Tá tudo aí. Mais de 17 mil escolas sem internet, sem nada. Não vai... O diretor, eu vi entrevista com o diretor, falou assim, não, volta às aulas aqui, tá longe de acontecer, porque vamos botar onde esses meninos aqui? Se não tem nem esgoto nessa escola, como é que vamos fazer? Vou botar o pessoal aqui, tá sem água, porque cortaram a água desde o começo da pandemia. Escola de pobre, escola do negro. Aí falaram assim, não, que o Brasil vai perder 1 ano de educação. Sabe quem vai perder 1 ano de educação? É o povo pobre negro. Esse vai perder muito, viu? Vai perder vida, vai perder educação. Os ricos vão correndo por fora. A vacina por fora. Lá no começo, para quem se lembra, eram os testes. A máfia dos testes. O rico conseguia teste por fora. Eu vi até uns filhos de boy aqui em São Paulo, os branquinhos se vacinando. Eu falei, mas como é que esse pessoal está se vacinando? Que história é essa aí? Como é que eles conseguiram? Não era 65 anos? Vacinação, o plano de imunização de São Paulo, blá, 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 blá. E aí aparece um branco. Eu acho que vai ter acho que vazou a imagem, sabe? Vai ser um branquinho assim, de todo o hospital chique tomando vacina. Eu falei, olha, rapaz, já correram lá para se vacinar. Então tá aí, né? Para isso que serve o 1º de maio, né? E a culpa ainda fica para enfermeira aí, né? Não para quem tomou a vacina, né? Parece que a TV mostra esses casos como se as enfermeiras aí tudo mais estivesse desviando para elas, né? Mais que os grandes hospitais, essas unidades, sabe muito bem que o negócio é todo regulado, o estoque, né? O esquema é feito para os diretores dos hospitais, grandes emplacinas aí. Então, diante disso, né, eu reforço aí a nossa convocação. Acho que o movimento negro, né, ou aqueles a quem chegar no chamado, a gente até mandou umas convocatórias aí através das redes sociais e tudo, para participarem conosco lá, levar as bandeiras, as faixas, né? Nós temos uma série de organizações aí, de bairros, de comunidades, que estão também comendo o pão que o diabo amassou para ir lá protestar, é a hora. Todo mundo tá saindo, né? Trabalhando normalmente, não tem nem mistério. Para o trabalhador, igual, não sei se foi o que o Caio falou, não tem nem mistério. 1º de maio seria sair de casa mais uma vez, porque está saindo todo dia. Ah, não, mas tem mais gente, vai aglomerar. Bom, o metrô está aglomerado, o ônibus está tudo aglomerado para a vida do
do comum e pobre trabalhador. Já aquele que está ajeitado aí dentro do regime, aí é de fato, né? Tem que preservar a vida, né? E tem a questão também, né? Que fica em casa não é uma política, né? Você não vai conseguir nada com isso daí. Já tem um ano que o pessoal tá em casa e até agora não melhorou absolutamente nada, só piorou até agora. Mostra, acho que o fica em casa é a expressão da apatia total da esquerda, né? O pessoal tomou um golpe de Estado, tentou vias normais, vamos dizer assim, né? Institucionais que eles estão acostumados. Não deu certo e o pessoal ficou apático aí, parece que não sabe para onde vai, né? Ficou sem perspectiva, né? Quando na verdade eles deveriam sair às ruas, né? E colocar uma perspectiva de mobilização para os trabalhadores que já estão nas ruas, né? Não precisam não sair, já estão nas ruas, né? E eu acho que por tudo isso que foi falado aí, né? A situação crítica que o país está e tudo mais, é preciso sair, se mobilizar, né? Porque uma certeza a gente já tem, o fica em casa não vai levar em nada, não vai levar a nada. Então é a hora de sair às ruas e procurar uma outra alternativa de luta, né? Porque, quer dizer, fica em casa não é luta nenhuma, procurar uma alternativa de luta verdadeira, né? Totalmente de acordo. Bom, se os companheiros não têm mais acréscimos, eu vou passar ao próximo ponto, que é um ponto interessante até. Tá aí a nossa chamada aí. Saiu, a gente fica até espantado, né? O governo norte-americano, ele conseguiu produzir um sistema repressivo tão sinistro dentro e fora do país que você fica impressionado com as coisas que acontecem. Acabou de ser liberado, e aí tem algum tempo que eu acompanho o movimento negro, as Panteras Negras e tal, mas não conhecia um senhor chamado Jalil Muntaqui, que é um ex-Pantera Negra, preso há quase 50 anos, né? Foi solto agora com 49 anos de cárcere. Ele foi membro do Partido dos Panteras Negras e depois do Exército de Libertação Negro, né? O Exército Negro de Libertação, conforme a tradução. E aí eu falei, nossa, mas como é que pode isso? Até hoje tem gente sendo solta com 50 anos de cadeia, e o caso dele tem todos os tradicionais escândalos raciais, né? Quer dizer, ele é um cara acusado de ter matado policiais brancos, com 17 anos ou 18 anos de idade, alguma coisa assim. E ele passou aí 49 anos preso nos Estados Unidos. Deixa eu só pegar a cidade dele. O fato é que ele pegou a perpétua ainda nos anos 90. Ele teria conseguido Nova York, né? Teria conseguido um resultado positivo de um apelo que ele apresentou, mas nunca foi cumprido à risca. Finalmente foi aí 14 vezes, né? 14 vezes que ele tentou ser solto pela justiça norte-americana, até que agora, em meados de abril, ele finalmente foi solto pelo governo norte-americano, que é o que acontece, né? Qual que é o chance? Ele teve essa acusação, finalmente as provas também não ficaram as mesmas provas de sempre, né? Aparece um policial branco falando que o negro matou 2 policiais brancos, então o que se leva em consideração o policial branco, que dá o testemunho no tribunal. O júri é composto por gente branca, os rednecks, famosos rednecks. Tá aí ele já velho, né? Ainda preso. Essa aí é uma foto dele ainda preso. E aí ele... Tá aí, uma foto clássica, né? O interessante que eu achei mesmo da situação dele é que na soltura dele tem uma entrevista que está no site do Opera Mundi com ele. E ele é muito lúcido, esse cidadão, esse militante, com relação ao que aconteceu nos Estados Unidos. Por exemplo, ele falou, vou citar as aspas dele aqui, né? O entrevistador pergunta sobre qual que é a diferença, né, de 50 anos para cá.
Quer dizer, 50 anos de cadeia. Eu nem sei, cara. Nem sei o que é 50 anos de cadeia. Consigo imaginar o que é ficar 50 anos preso. Mas ele responde o seguinte: o cara fala, não, mas tem alguma diferença de quando você entrou para quando você sai da cadeia? Ele falou assim, não tem nenhuma. Aspas dele: a polícia segue matando negros desarmados, a comunidade negra segue sofrendo com a pobreza e a falta de moradia, o sistema de saúde ainda é insuficiente, ocorreram mudanças cosméticas, mas nenhuma mudança significativa a nível institucional. Os Estados Unidos seguem sendo um país de supremacia branca. Aí perguntaram do Obama e do próprio Biden, olha que resposta boa dele. Aspas, pele negra, máscara branca. O que Obama fez pela população negra? Quais são os valores de Kamala Harris? Ela fará, e ele fez, as mesmas coisas que faria um indivíduo branco. Ele falou. Ele diz o seguinte: os dois, tanto Donald Trump quanto Joe Biden, são capitalistas e imperialistas. Só que um se esconde de trás de um sorriso. Quer dizer, ele é muito consciente do que, de fato, está acontecendo, o que aconteceu aí nos Estados Unidos e sair da cadeia com essas declarações. Né? Uma outra coisa que me chamou a atenção, só a título de anedota judicial, né? Os Estados Unidos sempre promoveu guerras aí em nome da democracia. Então, ele, faltando 5 meses para sair da cadeia, coisa assim, ele estava numa ala com suspeita de Covid. Aí os advogados dele entraram na justiça e falaram: ele está com suspeita de Covid, é melhor afastar ele do convívio, etc. E tal, pegar uma condicional, um semiaberto ou alguma coisa assim, para não ficar junto com os demais. Aí a justiça falou assim: não, antes de conceder esse pedido, ele pegou o coronavírus. Aí mandaram ele para o hospital. Aí a justiça foi analisar o pedido dele e falou o seguinte: como ele já pegou o coronavírus, não precisa mais soltar o cara. Deixa ele preso aí. Deixa ele preso porque não precisa mais soltar. Já que já pegou o coronavírus. A prisão dos Estados Unidos. Eu nem sei, eu tenho até medo de saber como é que tá as prisões aqui do Brasil. Né? Mas, enfim, aí o militante do Pantera... A entrevista é muito boa. Eu convido os companheiros a assistirem. Ele conta um pouco da história dos próprios Panteras, de fundação do Partido dos Panteras Negras, até alguns métodos de recrutamento, a discussão sobre a questão do marxismo, etc. E tal. A entrevista é bem interessante nesse sentido, né? Mas é isso, os companheiros querem comentar? É interessante, eu acho que bem importante isso que ele fala, né, sobre o Biden, a diferença entre o Obama, o Biden, a Kamala Harris. Ele falou, são políticos de pele negra, mas de pele negra, né? Ou seja, que fazem a política para os brancos, né? Não tem nada a ver a cor da pele deles, não está fazendo diferença nenhuma, né? Ele falou também que o Obama não trouxe nenhum benefício aí para a comunidade negra, né? E é só o que a gente tem falado, né? É bom pelas palavras de um militante, né, nos Estados Unidos que está sofrendo na pele aí. E também destacar isso, né? O cara ficou aí 50 anos praticamente preso aí e plenamente lúcido e consciente do cenário político, né? Vendo que como saiu, está que não mudou nada, né? Eu só... Quer falar, Caio? Não, mostra também o estado bárbaro, que é o estado norte-americano, que condena uma pessoa a 50 anos de cadeia, né? Um jovem a 50 anos de cadeia, uma coisa assim, extremamente reacionária, né? Uma prisão de 50 anos, uma coisa absurda. Também eu achei interessante o que ele colocou, né? Mostra dá uma dimensão do que a gente vive aqui no Brasil também, né? Quando ele fala que, comparando Trump e Biden, ele fala, os dois são capitalistas e imperialistas, só que um se esconde atrás de um sorriso. Bom, a gente poderia colocar aqui esse problema aqui da frente ampla no país, né? Bolsonaro e a direita. Quer dizer, são dois capitalistas, setores capitalistas e imperialistas, só que um tem um
um rosto mais amigável, enquanto o outro é mais tenebroso, né? Mas no fundamental são a mesma coisa. Exatamente. Bom, aproveitar aqui a deixa e dar os boa noite para os companheiros, né? Companheira Angelina Silva, muito boa noite, companheira. Estará conosco aqui no 1º de maio, na Praça da Sé. Companheira Carla Silva manda seu super sticker com gatinho preto. Companheiro Éder Vieira também manda aqui a sua mensagem. Grande abraço, companheiro. Ângela Angel, boa noite, companheira. Diz cada um por si, Deus por ninguém. Sobre a questão do coronavírus, Carla, já falei. Samuel Salimem também falando que no Rio Grande do Sul vão abrir as escolas. Quem mais está aqui? Carlos Adustos fala que a entrevista foi dada para o Breno Altman e que o nosso camarada Jalil Muntaquim matou 2 porcos aos 19 anos. Ele admitiu ter matado os 2 porcos. Grande camarada, companheiro ao vivo, está aqui também. Um abraço a todos os companheiros que estão aqui assistindo o programa, compartilhem aí. E quem tiver, né, aqui em São Paulo, ou mesmo quem não estiver, pode entrar em contato com os nossos representantes aí das regionais. Estamos tirando caravanas para o 1º de maio, dá tempo ainda, cara, tem caravana aqui, não saiu ainda, para o 1º de maio, às 14 horas, na Praça da Sé, sábado agora. Bom, eu queria aproveitar e deixar a deixa para o companheiro Caio falar sobre a próxima matéria, que, não por um acaso, trata da questão penitenciária aqui no Brasil. Caio, pode falar? Vou comentar, né, que a Pastoral Carcerária, a Pastoral Carcerária Nacional, que é uma entidade ligada à Igreja Católica, né, que faz um trabalho aí de assistência nos presídios e com as famílias dos presos. Eles fizeram um estudo recentemente e eles adotaram aí a justiça restaurativa como uma forma de combater aí o encarceramento em massa. Seria um meio de você utilizar essa justiça restaurativa, vou falar um pouco do que é isso, como um meio aí de você ter um processo de desencarceramento, né, inclusive de mudança aí de panorama, né, na prisão. Bom, o que seria essa justiça restaurativa que eles defendem, que eles colocam aí como uma forma, um meio, né, um meio de mobilização para atingir uma coisa tão importante que seria o fim das prisões, né? Eles trouxeram de volta, né, uma ideia de sociedades, vamos dizer assim, primitivas do passado, que eram a justiça dessas sociedades, notadamente africanas e outras na Nova Zelândia e outros locais, que era essa justiça restaurativa, que consistia no quê? Em você chegar a um acordo entre a vítima e o algoz, né? E a comunidade, e esse acordo aí, e por meio dessa reunião, né, que seria uma reunião onde as pessoas colocariam aí os seus sentimentos, aquilo que sente, você criaria um estágio aí de vamos dizer assim, mais humano, né, de não punição por prisão para as pessoas, né? Então eles adotaram isso aí, que significaria o quê? Por exemplo, os juízes poderiam chamar as vítimas, a vítima e agressor, para chegar aí a um acordo, né, e evitar a pena de prisão, que é uma barbárie. Logicamente que essa é uma ideia extremamente, como a gente pode dizer, idealista, né, peculiar, não se aplica à sociedade moderna, à sociedade capitalista que a gente vive, em que, por exemplo, o número de presos
No Brasil é quase 1 milhão de pessoas. Né? Outra coisa é uma incompreensão do caráter do judiciário brasileiro. Né? O judiciário não existe para resolver as coisas da melhor maneira, mais humana, mas é o contrário. Ele existe para massacrar, em geral, né, a população. É uma contradição, né? Digamos assim, as leis são uma coisa positiva que existiu no mundo. Mas o judiciário, como uma instituição, né, dominada a serviço dos capitalistas, é uma instituição reacionária. E outra coisa também, as prisões brasileiras, nós temos que levantar que as prisões brasileiras, elas são todas ilegais, né? Pelas leis do Brasil e inclusive por leis internacionais. Por exemplo, a tortura tem várias leis internacionais que o Brasil é signatário, inclusive as leis nacionais que não pode ter tortura. Mas tem, todo mundo sabe. Né? Todo mundo sabe que uma prisão não pode ser desumana. E todas as prisões aqui são desumanas. No Brasil, o preso ele não tem direito de defesa, não existe, praticamente. Né? Só se você tiver dinheiro. Aí o direito de defesa existe. Mas para quem não tem, não existe. Então nós temos que defender que as prisões elas têm que ser destruídas, essas prisões aí. O pessoal tem que ser solto, porque o processo não foi legal, no sentido das leis, né? E o problema das prisões, uma coisa a gente pode concordar com eles, né? Apesar dessa teoria estranha, assim, meio fora de lugar, né? Mas uma coisa podemos concordar que sim, é possível ter um mundo sem prisões, né? Com certeza é possível. Você teria que ter um desenvolvimento econômico para isso, mas é possível. E essas prisões que existem, elas fazem mais mal para a sociedade como um todo do que bem, né? Então, só a destruição dela já seria um benefício aí para a humanidade. Exato. Eu concordo em gênero e grau com o Caio. E destacar, né? Os números aqui, eles até... Aí você fica impressionado com o caso norte-americano, aí você vem para cá e fica chocado. Aparece o seguinte, são quase os dados oficiais são 882 mil pessoas presas. Mas é claro, tem gente que está presa em delegacia, tem mandado de prisão expedido e que não foi cumprido ainda, e outras formas de detenção, enfim, facilmente chega-se a casa do 1 milhão. E desse total todo, nós temos 45% de presos provisórios, que pode ser qualquer um. O que é o preso provisório? Qualquer um. Pega aí um cara suspeito, está preso, acabou. Pode ser eu, você, quem estiver assistindo. Qualquer um é preso provisório. 22%, quer dizer, somado com o índice anterior, dá 66% do total de presos. Esses 21% aguardam a decisão definitiva, que é o quê? Na primeira instância o cara foi condenado, e sempre porque aqui no Brasil, aqui se você pegar, aí de você, se você for condenado a um crime e pegar o Tribunal de Justiça de São Paulo, você tá, é a famosa Câmara de Gás, onde foi feito gente que nem o Alexandre de Moraes, que está no STF hoje. Não passa ninguém, é impossível, eles conseguem condenar inocentes aí, gente que nem está no Brasil. A tese deles é condenar mais, né? Prender mais, condenado por suspeita. Então, nós teríamos aí 66%, ou seja, a casa das 600 mil pessoas no sistema penitenciário brasileiro, que deveria, pela lei, estar solta, porque a lei diz que só pode haver prisão após o trânsito em julgado em segunda instância, quando não cabe mais recurso, que foi o que foi aplicado no caso do Lula, quando ele foi solto. Quer dizer, só pela lei que existe hoje, não é nada revolucionário. Nós não vamos aqui nos juntar, pegar TACAPs 12 automáticas e tomar as sedes dos órgãos de repressão, chegar com um trator e uma escavadeira e destruir essas masmorras que são as penitenciárias, não. São as leis que existem no país. Só por aí, 600 mil pessoas deveriam estar soltas hoje em dia. E está tudo preso. E o resto, que é justamente que o companheiro Caio falou, os que foram condenados é 32% total. Os que foram condenados aí, companheiros, é assim, eu sei como é que é esse processo de condenação de um cidadão aqui. Aí, tudo pesa contra o cara. E se o cara for pobre, negro, então, vixe, pronto, esse é condenado
é também condenado por suspeita, né? As provas são constituídas pelos órgãos de segurança, quem tem dinheiro faz a sua defesa, quem não tem apodrece lá dentro, e assim caminha esse sistema penitenciário. Também está aí, né? Mais um motivo para sair às ruas no 1º de maio, porque também teve esse caso, né? O Covid nas cadeias, que está totalmente descontrolado. Ninguém faz a mais remota ideia do que está acontecendo nas penitenciárias com relação ao coronavírus. Tem gente morrendo aí, e sob pretexto de combate ao Covid, os santos, que são esses nazistas que controlam a Secretaria de Segurança, e pedem, né, e o Poder Judiciário também, e pedem a visita dos parentes aos presos. Tem gente aí que está sem comunicação externa faz quase ano, por conta de decisão que nem essa. Sem poder ver familiar, sem poder ver advogado. Você sabe nem se está vivo o cidadão lá dentro. Então, também por isso, né, também neste caso, vale o nosso chamado para o 1º de maio, né? O que será que está acontecendo nas cadeias? Se aqui fora está desse jeito, lá dentro, então, que é como o Caio falou, ninguém tem direito de nada, né? E fora esse outro problema, que é o Estado ser incapaz de prender a pessoa. Você está lá, a lei também fala. A cadeia, ela tem que ser um local minimamente humano. Tem que ter um espaço, tem até a delimitação no Código de Execução Penal, o tamanho da cadeia tem que ser assim, assim, assado, ventilação, higiene, blá, 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 blá. Não tem isso em lugar nenhum aqui. Não tem nem delegacia, que era para ser mais chique, porque é da Polícia Civil. É um inferno também, que dirá essas penitenciárias aí. Também eles vão abrir espaço para privatização do regime penal, né, que nem fizeram nos Estados Unidos. Vai ser bom. Cada cabeça, uma ação a mais na empresa, né, dos acionistas da empresa de encarceramento. Mas vamos lá, quer comentar alguma coisa, Eric, sobre isso? Não, é uma panaceia, ilusão completa você achar que coisas como essa aí você vai promover alguma mudança que é o sistema de repressão estatal no Brasil, né? Que envolve a polícia, a justiça, os presídios. Desconsideram, sabe, por isso, basicamente. É como se, assim, o resultado das prisões aí, como o Caio falou, quase 1 milhão de presos, entre elas, que ficam disputando comida aí, tráfico, essas coisas, e vamos ver se esse pessoal aí não civilizado chega a um acordo, né? Quando a burguesia utiliza todo um sistema para jogar cada vez mais pessoas no sistema, assim como nos Estados Unidos, que é a coisa mais clara ainda, né? Exato. Bom, controlar a população, né? Exato. Para o nosso último ponto aqui, estamos próximos para acabar o programa. Aproveitar a deixa, né, que hoje foi só a selvageria da burguesia. Né? Vamos para mais um capítulo desses lords da educação que conseguem... Né, eles têm uma PM que é ruim, mas eu vou falar para vocês, viu? Eu estou começando a ficar com medo mesmo de ir em mercado. Vamos lá, Eric. É por aí mesmo. O que aconteceu aqui em São Paulo, na última segunda-feira, onde 2 jovens foram assassinados, né, pelo que se sabe até o momento, né, pelo tráfico local, porque, segundo seguranças do supermercado, que é uma rede que mistura aqui venda atacado e atacarejo, esses 2 estavam roubando carne. Desculpe. Eles estariam roubando, pegos pelos seguranças e entregues aos chefes do tráfico da região ali quem mora aqui em Salvador sabe que um dos bairros próximos da burguesia e que tem uma atuação que a burguesia tem uma pressão muito grande, né, justamente pela localização que né? Então é um bairro vizinho, uma periferia vizinha, um morro, e as informações, as denúncias são que o gerente da loja entregou esses 2
o comando do tráfico na região. E a consequência foi, no final do dia, eles apareceram mortos no porta-malas de um carro e com 2 tiros, né? Vou botar a imagem aqui. Tá aí esses 2 rapazes aí, eles são parentes, né? São, um é tio do outro, esse tinha 29 anos, o outro tinha 19, e, segundo segurança, eles estavam roubando carne. Moravam numa região distante do subúrbio. E se é assim que é verdade, né? Ao invés de chamar a polícia ou tomar alguma medida mais normal dentro da parada de repressão, ele tráfico que assassinou os rapazes, né? É mais um episódio aí, parecendo um filme de terror, né? E detalhe que o proprietário dessa rede aí, que é uma das maiores aqui de Salvador, é um político, né? Ele se tornou político aí, concorreu à prefeitura de Freitas, uma cidade vizinha aqui de Salvador, e é político do DEM, parceiro de está aí na foto, Teobaldo Costa, né? E há denúncias também de ele ter, durante a campanha, aí, recebido várias compras, né, da prefeitura de cesta básica, que foram utilizadas com propaganda de campanha, né, do candidato ventríloco aí, do prefeito Bruno Reis, né. Então é mais um episódio da burguesia brasileira que agora se alia a criminosos, né. Mais um capítulo aí da selvageria da burguesia brasileira, de fato, né? Isso é a polícia privada, né? Eles têm o esquema deles Isso me lembrou muito a chacina da Candelária, né? Os grandes comerciantes, eles têm essa pequena disposição. Também pode ser o seguinte, né? Às vezes o cara tá com medo de ser saqueado, que nem aconteceu com o Carrefour, etc e tal, porque o risco tá grande também de acontecer isso daí. Então, eles vão lá e promovem esse banho de sangue aí, que seria um banho de sangue, né? Aí eu vi também as declarações da polícia militar, né? Que é assim, é como se fosse aquele filme da Cinderela. Ai, vamos ver, nós estamos investigando, tudo com muita calma, muita paciência, etc e tal. Ai de ti se fosse o contrário, se fossem esses 2 negros envolvidos com tivessem eles sendo investigados, se uma hora dessa, né? Mas finalmente o destino foi o mesmo, né? Tanto nas mãos da PM quanto na mão da burguesia. Tem um detalhe também, o seguinte, não devemos dar assim de barato de que as coisas aconteceram como eles estão falando que aconteceram. O fato é que os jovens foram assassinados pelo supermercado. Se foram bandidos, tráfico, ninguém sabe. Eles apareceram, eles foram pegos no mercado e foram assassinados. Pelo mercado, o mercado é responsável. Né? Aí eles falam assim, nós entregamos para os tráficos, ninguém sabe quem que entregou. Ele falou que era Comando Vermelho. Comando Vermelho. Falei, Comando Vermelho? Quem que Comando Vermelho vai se meter em briga de picanha? Tá louco? E bom, todo mundo conhece muito bem como são esses seguranças de supermercado, né? Todos eles muitas vezes ex-membros aí do aparato de repressão, essa coisa toda. Então o pessoal fala isso daí, né? Que é para você já falar, não foi? Foram os bandidos, né? Que fizeram, mas ninguém sabe. O que se sabe é que o mercado é o responsável pelo assassinato aí dos dois jovens. Uma das coisas mais bárbaras aí que a gente viu nos últimos tempos. Não, com certeza. E eu concordo, isso aí é assim mesmo. Claro, e outra, quem é que tem esse luxo de pegar 2 caras, matar e depois entregar assim? Quem que faz isso daí? Quem é que tem essa tranquilidade de passar, de chegar até agora não saber nem quem foi que fez isso daí? Quem é que faz? Eu vou nem falar nada. Quem faz essas coisas? Vou nem falar nada, porque do jeito que tá o negócio. Tá aí, 1º de maio, companheiros. Vamos encerrar o programa antes que a gente não consiga chegar no 1º de maio. Praça da Sé, às 14 horas. Deixe minha boa noite aos camaradas todos, rapidamente. Caio, boa noite. Boa noite aos companheiros, até a próxima. Eric, boa noite, vamos lá. Boa noite. Valeu, companheiros. Tchau, tchau. Valeu, até mais, gente.